Quando você está configurando as suas campanhas ali no Meta, existem dois tipos de orçamento que você pode usar. O primeiro é definir o orçamento na campanha e o segundo é definir o orçamento no conjunto de anúncios. Quando você define na campanha, você dá o nome de CBO. Quando você define no conjunto de anúncios, você dá o nome de ABO. Mas qual que é a melhor estratégia para você usar? Isso depende muito de qual processo você está nas suas campanhas. Então vamos tratar de dois processos diferentes aqui, o processo de teste e o processo de escala. Basicamente, quando você está usando o CBO, você vai ter ali 3 conjuntos de anúncios diferentes e o Meta vai decidir em qual conjunto de anúncio ele vai alocar a maior parte do seu orçamento. Já quando você está usando o ABO, você vai ter ali 3 conjuntos de anúncios e cada um com anúncios diferentes e o Meta vai decidir em qual anúncio ele vai alocar a maior parte do seu orçamento. E quando você está numa fase de teste, o seu maior objetivo é testar anúncios, descobrir quais anúncios vendem melhor. Então, você vai usar o ABO para isso. Porque quando você começa uma campanha já usando o CBO, o Meta não vai ter dados suficientes para alocar aquele orçamento da melhor forma. Então, ele vai distribuindo aleatoriamente esse orçamento e vai matando os conjuntos de anúncios que não vendem. Acontece que quando ele faz isso, não significa necessariamente que aquele conjunto de anúncios é ruim. Pode ser simplesmente porque ele alocou mais orçamento em um conjunto ruim e, consequentemente, aquele conjunto, por ter mais orçamento, vendeu mais e alocou menos orçamento em um conjunto de anúncios que seria bom e, consequentemente, aquele conjunto de anúncios vendeu menos. Então, o que é legal você fazer na fase de teste? Quando você tem lá 3 conjuntos de anúncios utilizando o ABO, você trava o orçamento, coloca R$ 20, por exemplo, em cada um desses conjuntos de anúncios. E aí você consegue definir qual anúncio e qual conjunto de anúncio vendeu mais. E você pode fazer isso com campanhas diferentes. E aí você vai isolando os conjuntos de anúncios que venderam mais, coloca esses conjuntos de anúncios em uma outra campanha e aí sim você utiliza o CBO. Então, resumindo, ABO na fase de teste, CBO na fase de escala.